Fala, gurizada, bora tomar um cafezinho? Para quem não sabe, sou o David, sou investidor de criptomoedas, tem um novo canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí, deixa o like, compartilhe nossos vídeos aí, ativa as notificações. Muito grato pelos novos inscritos, novos integrantes dos grupos. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estudar aí, cara, sobre opiniões e fatos ocorridos. Tudo envolvendo aqui, claro, nosso projeto, mas coisas que aconteceram no passado que parece estar acontecendo agora no futuro, no presente e no futuro. Perdão, cara, tomando um cafezinho aqui bem na manhã. Então se prepara aí na cadeira. O vídeo vai ser um pouquinho longo, eu acho, mas lembrando, tu pode aumentar a velocidade do vídeo depois ali. Fica bem confortável numa cadeira, bota na Smart TV, bota no teu celular. Melhor maneira que tu achar aí pra gente ter essa hora de estudos. Cara, o vídeo de hoje nós vamos falar o que está por trás dessa economia que está por vir, que é a economia digital, blockchain e fatos ocorridos. Você lembra aquele vídeo dos ciclos econômicos, como se inicia, tal, que eu postei aqui? Hoje nós vamos ter da onde uma base disso, entendeu? Como que se criou e surgiram sistemas econômicos novos. E, cara, tem coisas assim meio cabulosas que envolvem esse projeto Ripple XRP. Sim, no meu ver, tem uma parada meio associada à nova ordem. Nós vamos entender um pouco disso. Nós vamos entender como o dólar chegou nesse patamar que ele se encontra hoje, que é a principal moeda do mundo. A maioria das negociações ocorrem através do dólar. Nós vamos ter fatos ocorridos lá em 1988, que parece que está acontecendo agora. Então vamos por partes, cara. Primeiro de tudo, tá? Deixa eu botar aqui. Cara, eu quero mostrar para vocês, assim, primeiro de tudo, como é que o dólar chegou no poder. Como é que o dólar se predomina como a principal moeda do mundo atualmente, até o momento. Cara, para quem não sabe, foi através disso aqui, ó, Plano Marshall. O que é o Plano Marshall, David? O Plano Marshall foi um plano corrido após a Segunda Guerra Mundial. Teve a Primeira e a Segunda Guerra. A Primeira Guerra, Estados Unidos e os outros países, foi uma coisa, teve a guerra e cada um resolveu se virar por si. A partir da Segunda Guerra Mundial, após o embate, a Europa foi toda devastada e os Estados Unidos, como auxiliou as nações a combater o nazismo, também o comunismo, essas paradas todas, resolveu propor essa parada. Então nós vamos ler aqui e vamos entender partes por partes e vamos montando as peças do quebra-cabeça. Eu já falei uma vez sobre o plano Marshall num cafezinho, mas eu vim de novo à tona. Tem gente que não sabe o que é isso aqui. Então, cara, tu tem que entender os ocorridos passados para te entender o que está no futuro, o que está no presente vai acontecer no futuro. Aqui eu vou te mostrar como é que o dólar se manteve todo esse tempo no poder. Foi através disso aqui, ó. Plano Marshall foi uma ajuda financeira dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial e evitando o avanço soviético no Ocidente. Cara, teve a parada do nazismo nessa guerra, mas também os Estados Unidos resolveu combater, além do nazismo, puxar, vamos dizer assim, o freio de mão da antiga União Soviética. Tá? E os Estados Unidos foi à Europa e manteve isso aí lá. Teve o combate lá. Então, olha, esse aqui foi o George Marshall, idealizador do plano de recuperação europeia após a guerra, pós-guerra. Foi esse cidadão aqui que fez o plano, tá? O Plano Marshall foi uma ajuda financeira dos Estados Unidos para reconstruir a Europa após o final da Segunda Guerra Mundial. Perdão. Os principais objetivos desse plano era garantir o apoio dos países da Europa Ocidental ao lado do norte-americano, evitando o avanço da União Soviética sobre o Ocidente. Dessa forma, os Estados Unidos garantiu presença capitalista na Europa, contrapondo-se ao comunismo liderado pelos soviéticos. Tá? O resumo do Plano Marshall. O Plano Marshall foi uma ajuda financeira dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa Ocidental logo após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. O objetivo desse plano era manter o domínio dos Estados Unidos. Ó, presta atenção nisso.
manter o domínio dos Estados Unidos sobre a Europa, obtendo apoio de países beneficiados com isso, evitando o avanço da influência soviética sobre o Ocidente. A implementação do plano ocorreu nos anos de 1948 a 1951 durante o governo Truman e seguindo as orientações de seu idealizador general George Marshall, secretário de Estado. Deixa eu tomar um golezinho aqui, gurizada. É bom café, né? As consequências do plano foram a aproximação dos países europeus ocidentais nos Estados Unidos, bem como a sua abertura econômica para os produtos norte-americanos. Cara, o dólar, a supremacia do dólar no mundo começou através disso aqui, cara. Aí vem o surgimento de blocos G7. Cara, os Estados Unidos foi lá, teve aquele espírito de combater o nazismo, aquela coisa terrível que aconteceu naquela época. Mas, cara, ninguém vai para uma guerra, assume uma bronca dos outros à toa. Além de combater aquelas barbaridades, os Estados Unidos sim planejava isso aqui depois do pós-guerra. E como é que foi isso aqui, ó? Sabendo que a devastação da guerra estava tomada na Europa, ia ter a destruição, teve a destruição econômica junto. Não tinha emprego, o país estava parado, guerra, destruiu tudo. E eles sabendo o pós-guerra teria que ter um recomeço. Os Estados Unidos, além de oferecer ajuda, propôs isso. Ó, a gente vai ajudar vocês, vamos reconstruir o país para vocês aí da Europa, mas vocês vão ter que aceitar o dólar e aceitar os ideais americanos, que seria o capitalismo. Entendeu? Além de combater o nazismo, os Estados Unidos já percebia que a União Soviética estava cada vez mais vindo para o lado ocidental, querendo tomar, vamos dizer, influenciar isso aí do comunismo e tal. E os Estados Unidos foi ao embate. Tu tem que saber isso aqui para te entender o que a gente está vivendo agora. Que tem muita gente que só se foca no preço, não sei o que, XRP, cara, mas tu tem que entender. Por isso que eu tenho também convicção na parada, porque vai se repetindo os ciclos ao longo do tempo, entendeu? Tu vai notando que os processos são semelhantes. Agora, mas o que isso tem a ver agora, David? Cara, tu não tá vendo que aparenta. Cara, eu vou continuar o estudo raciocínio, pra te não te perder, tá? Vamos continuar aqui. Senão tu vai misturar, eu tô pulando a carroça na frente dos bois. Vamos continuar no plano Marshall. Então eu te aconselho, pega um cafezinho, se tu tá afim de aprender, vamos assistir na Smart TV aí, no teu celular, fica bem à vontade, vamos estudar. Deixa esse like aí e se inscreve, hein, cara. O que foi o plano Marshall? A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 com a Europa devastada pelos confrontos e traumatizada pelos horrores do nazifascismo desde o final da Primeira Guerra Mundial, que as nações europeias perderam o poder de influência perante o mundo. Logo após a Segunda Guerra, duas superpotências emergiram, Estados Unidos e União Soviética. A primeira representava o capitalismo e a segunda o comunismo. Norte-americanos e soviéticos deram início em 1947 à Guerra Fria, um confronto ideológico entre duas superpotências que cada um buscava conquistar zonas de influência, e a Europa se tornou esse alvo de disputa. Tu tá vendo que é uma coisa que agora tem blocos, não é só dois países. Contudo, era necessária a reconstrução humanitária e financeira do velho mundo, tendo em vista que os países atingidos pela guerra não tinham mais condições financeiras para se reerguerem por conta própria. A União Soviética fez o plano Comecon, que buscava auxiliar financeiramente a Europa após guerra, esperando apoio de países europeus a Moscou. Aí foi aquelas coisas que existem até agora, que é esse teatro de direita e esquerda. Na verdade, eles só querem conquistar países sem dar um tiro. Essa que é a verdade, não tem mais linha de frente, entendeu? É te influenciar, ficar do lado deles. Vamos continuar o texto. Como reação ao plano soviético, o general George Marshall, a Rússia adotou essa parada e ligeiramente os Estados Unidos veio com o plano Marshall. O secretário do Estado do governo Henry Truman idealizou planos norte-americanos que levassem ajuda humanitária e financeira para países europeus, colaborando para a reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial. Assim surgiu o Plano Marshall. Foi através disso aqui que o dólar começou a dominar o mundo. Que além
de auxiliar a Europa, pretendia aproximar os seus países dos Estados Unidos, afastando a influência soviética no continente. A princípio, a ideia de Marshall era abranger todos os países europeus, inclusive aqueles que foram ocupados por Moscou, mas o líder soviético Joseph Stalin negou-se a aderir à proposta norte-americana. Quais os objetivos do Plano Marshall? Foram conceder auxílio humanitário e financeiro para a Europa logo após a Segunda Guerra Mundial, aproximar os Estados Unidos dos países europeus ocidentais, agregando-lhes o lado capitalista dentro do contexto da Guerra Fria. Cara, eu vou te dar um exemplo disso aqui, desse item. Te lembra? Eu era criança na época, foi nos anos 90, que a Alemanha tinha o clássico exemplo do Muro de Berlim. Um lado era a predominância do comunismo, que era a antiga União Soviética, e o outro era dos Estados Unidos. O que dava de gente pulando o muro e indo para o lado dos Estados Unidos. Querendo ou não, o capitalismo te proporciona qualidade de vida melhor. Isso é fato, já foi comprovado. Não tem o que discutir. Entendeu? E nessa época, predominava isso de te influenciar e dizer, o comunismo é melhor que o capitalismo. Aquele teatro todo. E o Plano Marshall demonstrou, querendo ou não, que vivendo no capitalismo é melhor, tá? E a partir daí começou o poder do dólar mundialmente. Evitar que a União Soviética avançasse na sua zona de influência pelo Ocidente, garantir a abertura do mercado europeu para produtos norte-americanos. Cara, os Estados Unidos beneficiou muitos países que aderiram ao Plano Marshall, só que a condição era, além de aceitar os produtos, o dólar predominar. Tu entendeu o raciocínio? Então, cara, foi a partir daqui que o dólar começou a predominar mundialmente. Gregos também receberam auxílio do Plano Marshall em 47 milhões de toneladas para a Grécia. Aqui é uma fotinho. Quais as características do Plano Marshall? O Plano Marshall tinha como característica concessão de empréstimo a juros baixos, sendo que era no dólar, para países europeus que aceitassem as imposições econômicas dos Estados Unidos. E qual era a principal posição econômica dos Estados Unidos? Era abrir a importação para esses países de produtos americanos e aceitar o dólar. Tem que aceitar o dólar. Entendeu? Aí começou o poder do dólar, que está no topo até o momento. Como a compra de produtos fabricados pelos norte-americanos e a adesão da sua zona de influência, evitando assim qualquer interferência da União Soviética na Europa. Assim surgiu o bloco G7, cara. Foi através desse plano, que é a elite. Entendeu? E eles mereceram, cara. Viveram uma época próspera graças a esse plano aqui. A implantação do Plano Marshall. Entre os anos 48 até 51, a Europa recebeu, via Plano Marshall, aproximadamente 18 bilhões de dólares rodando na Europa. É grana, é nota, é dólar. Os Estados Unidos criaram a Administração de Cooperação Econômica para concretizar o plano e distribuir os recursos além do dinheiro. A Europa também recebeu assistência tecnológica, alimento, combustível, veículos, máquina para as indústrias. Cara, um país tem que ter indústria para fazer, para produção, para produzir, entendeu? Agregar valor. Os países que mais receberam a quantidade de empréstimo foram em dólares, foram Reino Unido, 3,2 bilhões, França, 2,7 bilhões, Itália, 1,5 bilhão e Alemanha, 1,4 bilhão, incrível que pareça, que teve a divisão aquela. Consequências do Plano Marshall. Ao contrário do final da Primeira Guerra Mundial em 1918, os Estados Unidos adotaram uma política isolacionista. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os norte-americanos surgiram com um caminho diferente e se aproximaram da Europa. O Plano Marshall concretizou essa aproximação e a comercialização dos seus produtos com o mercado europeu. O plano conseguiu reerguer os países devastados pela guerra e garantiu maiores dividendos à economia norte-americana. Eles foram amplamente beneficiados pós-guerra, que fez o dólar predominar lá. Além disso, a Europa Ocidental se manteve alinhada com as políticas dos Estados Unidos e se afastou da influência soviética. O auxílio humanitário e financeiro dos Estados Unidos em 1947 foi a primeira medida do governo norte-americano contra as medidas semelhantes adotadas pela União Soviética, desencadeando a Guerra Fria. Outra medida adotada pela Casa Branca foi a criação da OTAN, Organização de Tratado do Atlântico Norte, que garantiu proteção militar aos países europeus contra qualquer ação armada vinda de Moscou. Tá?
Aí aqui deu uns exercícios. Cara, tu tá entendendo... Ah, meu, o que isso tem a ver com criptomoeda, David? Com XRP? Cara, aqui tu tá entendendo como é que o dólar tá agora. Por que o dólar é a principal moeda? Foi através dessa parada aqui. Tá? Tu tem que passar por isso aqui pra te entender. Porque muita gente só fala de XRP, mas tu tem que entender que o dólar ficou anos nessa posição que a XRP pretende tomar. Então tu tem que entender isso aqui, cara. Tu tem que entender. Que, senão tu só vai focar no que não é realmente... Tu tem que entender as peças pra te encaixando. Entendeu? No quebra-cabeça. Agora nós vamos pra outra parte, cara. Atrás disso, depois do período pós-guerra, ainda tinha muito essa coisa de nações. E essa nova era que está se formando vem através disso aqui. Eu achei muito interessante esse texto. Cara, querendo ou não, XRP enquadra essa parte de globalização. Vai unificar o mundo todo através de um sistema econômico único, tá? As pessoas acham que, além do poder político, tem essa parada aqui que são pessoas mais influentes que comandam, que querem fazer uma parada unificada, que é a nova ordem mundial. O texto vem do RH Portal, achei muito bacana. Tá? Esse texto foi criado em 2 de setembro de 2015 e atualizado em 8 de setembro de 2021, cara. Coisas assim meio estranhas que envolvem esses assuntos aqui. Então só te liga no texto. Nova ordem mundial e a globalização da economia. A expressão nova ordem mundial, usada pela primeira vez então pelo presidente norte-americano Ronald Reagan, no fim da década de 1980, quando fez a citação do processo da queda da União Soviética e a reorganização geopolítica das potências mundiais, é definida da seguinte forma: conceito social, econômico, político que faz referência ao contexto histórico do período pós-Guerra Fria, guerra sem armas. Cara, a gente está vivendo exatamente isso, querendo ou não. A gente está vivendo um período de guerra, só que uma guerra econômica. Uma guerra econômica, não existe conflito armado. Por que não tem conflito isso aí? Cara, que hoje em dia não vale a pena mais tu ceifar vidas, tu gasta, governo, tá? Gastar com alojamento, armamento. Cara, hoje em dia, se for uma guerra, vai ser nuclear. E é uma guerra nuclear, provavelmente vai causar certa periga causar extinção humana. E o cara com um botão, ele extermina um país se ele quiser. Através dessa tecnologia que a guerra nuclear proporciona. Então não é interessante para os países fazer esse tipo de guerra, porque eles querem continuar vivendo e ter a quem comandar, que somos nós os civis. Então qual é a maneira de tu fazer uma guerra? É uma guerra econômica, afetando a economia de um país, influenciando ele a ficar do teu lado, que é o que acontece nesse teatro de direita e esquerda, entendeu? Então, cara, e atrás disso tudo tem essa certa rumor de nova ordem mundial. Tem gente que, eu sou cristão, acredita já que é uma parada mais que envolve religião, crença. Cara, no meu ver, sim, tem uma parada que a nova ordem envolve o anticristo, tem gente que não acredita. Cara, no meu ver, encaixa sim. Só que cada um é livre para fazer o que quiser. Eu estou investindo, todo mundo quer a liberdade financeira e o futuro a Deus pertence e a gente está aqui de passagem. Então, essa parada de nova ordem vai muito mais além que políticas, no meu ver. Mas vamos continuar o texto aqui, cara. Mais recentemente, então, George Bush, por sua vez, chamou a nova ordem mundial de multipolar em função dos novos polos econômicos, destacando dentre eles Japão, China, Rússia e União Europeia com o surgimento da nova ordem mundial e a rivalidade entre os sistemas econômicos opostos, classificação de países de primeiro, segundo e terceiro mundos, a ordem bipolar, Estados Unidos, capitalismo e União Soviética, socialismo, comunismo. O termo nova ordem vem sendo utilizado de uma forma muito abrangente, de acordo com o contexto histórico. Entretanto, pode ser definido como uma iniciativa que objetiva a profunda alteração e o estabelecimento de um novo equilíbrio nas relações de poder entre países no cenário internacional. Num contexto mais atual, observa-se com muita mais frequência essa referência a ser feita às novas formas de controle tecnológico das populações. Blockchains estão aí, cara. Eles vão, querendo ou não, eles têm certo controle nas tuas finanças. O que tu faz?
Num mundo cada vez mais globalizado, descrevendo assim o cenário que aponta uma evolução no sentido de perda de liberdades, um maior controle por entidades distantes, com a quebrada de autonomia dos países, grupos menores e, em geral, indivíduos. Essa descrição recebe muitas vezes traços de natureza conspirativa, mas não pode ser esse o caso. Um conceito mais utilizado em âmbito de relações internacionais, onde se procura elaborar cenários realistas baseados em fatos acerca do impacto de novos elementos da sociedade moderna, como esta na sociedade evolui. Um exemplo de um tema nessa disciplina é chamado de Revolução dos Assuntos Militares, em que procura uma discussão mais aprofundada sobre o impacto das novas tecnologias na forma de se fazer guerra. Hoje em dia, a guerra tu não precisa dar um tiro, cara. Tu só afeta um outro país que ele mesmo pode se autodestruir. Quebra uma economia, tu quebra o país. Exemplo disso, Venezuela. Cara, resumo da nova ordem. Agora tu vai entender que vem a parte dos ciclos econômicos. Cara, isso aqui é um passo a passo do que aconteceu para fazer uma economia nova. A extinção, resumo da nova ordem mundial. A extinção da bipolarização, não existe mais disputa entre Estados Unidos, representando o capitalismo, e a antiga União Soviética, o socialismo. A queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha ocorrida em 90 foram os fatos mais marcantes dessa época, pós-guerra. Você está vendo como a economia tem a ver com guerra? Cara, teve essa atual guerra aqui que para mim foi um start dado para cortar a energia para a Europa da Rússia. Entendeu? Esse que foi o principal motivo dessa guerra aí que aconteceu entre Rússia e Ucrânia para começar uma economia nova. E os países do BRIC aceitaram essa nova economia e o bloco americano G7 não aceitou ainda. Não aceitou porque os Estados Unidos quer que o dólar continue onde ele está. E a XRP vai tomar o lugar do dólar. Na verdade, se a Ripple tivesse oferecido vantagens para os Estados Unidos, no meu ver, de repente o processo não teria acontecido. Poderia ter tomado outro caminho, mas a Ripple bateu de frente que não existe isso. Ela quer unificar a parada, ela quer ser neutra em todos os lugares do mundo. Tu tá entendendo por que eu tô chegando aqui? Que isso aqui são fatos ocorridos. Cara, para mim isso aqui é um spoiler de tudo que tá acontecendo agora. Fatos lá atrás que ocorreram está acontecendo, mas de maneira diferente. Entendeu? Esse é o raciocínio desse cafezinho de hoje. Multipolarização. Vários centros de poder, dentre os quais se destacam três grandes potências mundiais num grande poderio econômico e tecnológico. Estados Unidos, Japão, Alemanha. Esta é a última integrante da União Europeia. Pessoal, tomei café. Dá soluço. No mundo multipolar, o pós-Guerra Fria, o poder é medido pela capacidade econômica, ou seja, disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, qualificação de mão de obra, nível de produtividade e índices de competitividade. E o dólar se destacou sobre tudo, sobre todos. A tendência de globalização sob os mais diversos aspectos, fortalecendo cada vez mais os blocos econômicos supranacionais. Expansão de mercado visando maiores lucros que movem capitais produtivos e especulativos. A invasão não é mais armada, feita com tropas, e sim mercadorias, capitais, serviços, informações, pessoas, etc. As novas armas são agilidade, eficiência das comunicações, da informática, etc. Isso aqui é o que a gente está vivendo agora. A economia. Não existe mais guerra armada, é guerra econômica. A economia afeta um país ao outro. Tu tá entendendo? Parece um spoiler de que tá acontecendo agora. A invasão agora, na maioria das vezes, é instantânea online, via rede mundial de computadores, interligando as bolsas de valores, capitais especuladores a curto prazo, com grande velocidade em busca de mercados mais rentáveis. A nova ordem mundial reduziu drasticamente. O acabou o perigo de uma terceira guerra mundial, mas não conseguiu reduzir o risco de desigualdade social regional, sentimentos xenofóbicos, desemprego, agressão, meio ambiente, conflito religioso e étnicos. Países do norte rico, que é a famosa divisão do nosso globo, que são os países do norte e os países do sul. Os países do norte são desenvolvidos e os do sul pobres e subdesenvolvidos.
É muito importante que fique atento que a nova ordem mundial não é um novo mundo, na qual estão assegurados o respeito às minorias. A ordem é a estabilidade e a nova ordem mundial não significa um mundo de paz, pois é simplesmente a constituição de um novo arcanjo geopolítico econômico no plano internacional. A globalização da economia é o principal fator dessa nova ordem, que é um dos processos de integração econômica, social, cultural e política, através da qual se verifica a redução de custos de transporte e comunicação entre os países. É um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do capitalismo em formar uma aldeia global que permita maiores mercados para países desenvolvidos cujos mercados internos já estão saturados. Seu início ocorreu no final dos séculos, daí está aqui as épocas. O processo de globalização da economia está relacionado à forma como os países interagem e se aproximam a pessoas, ou seja, interliga o mundo, levando em consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos, gerando com isso a fase de expansão capitalista, onde é possível realizar transações financeiras sem a necessidade de um investimento alto capital financeiro, pois a comunicação no mundo globalizado permite tal expansão, porém obtém-se consequentemente aumento desenfreado de concorrência. Quem é que está proporcionando isso agora? Não preciso nem te dizer, né? Qual é o objetivo da rede? É fazer isso aqui, na Ripple XRP. Em resumo, a globalização da economia é o processo através na qual se expande o mercado, onde as fronteiras nacionais parecem mesmo desaparecerem nesse movimento de expansão. Trata-se da continuação de serviços, passou pela expansão de empréstimos, financiamentos, em seguida generalizou o deslocamento de capital industrial através do desenvolvimento de multinacionais. Espera aí. Aqui. A Guerra Fria, a dominação é atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos nos Estados Unidos e União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial e a extinção da União Soviética. É chamada de fria porque não houve conflito armado direto entre as superpotências e é dada de inviabilidade de vitória em uma guerra nuclear, ocorrida pela construção de um grande arsenal de armas nucleares, foi central durante a primeira metade da Guerra Fria, estabilizando-se nos anos de 1970 para 1970, sendo reativada nos anos 80 com o projeto Guerra nas Estrelas, do então presidente norte-americano Ronald Reagan. Dada a impossibilidade de uma resolução de estratégia de confronto pela via tradicional da guerra aberta e direta, que envolveria um confronto nuclear, as duas superpotências passaram a disputar a influência política, econômica e ideológica de todos os continentes. É aquele chato de direita e esquerda que tenta influenciar um país, entendeu? Este processo se caracterizou pelo movimento dos Estados Unidos e União Soviética em diversas guerras regionais, onde cada potência apoiava-se em um dos lados do conflito. Foi através disso aqui, cara, que o dólar foi conquistando cada vez mais. E o comunismo, a Rússia, na verdade, a Rússia tem só o poder militar ainda. Econômico, a Rússia não tem. Os Estados Unidos têm poder econômico. Esta polarização dos conflitos locais, apenas dois grandes polos de poder mundial, é o que justifica a caracterização da polaridade do período bipolar, como principalmente o porquê. Mesmo que tenha existido outras potências regionais em 1945 e 91, apenas o EU e a União Soviética tinham capacidade nuclear no segundo ataque, ou seja, a capacidade de dissuasão nuclear. Daí, norte-americanos e soviéticos travaram uma batalha ideológica e política econômica durante esse período. E se um governo socialista fosse implantado em algum país do terceiro mundo, o governo norte-americano entendia como uma ameaça, sendo um movimento popular combatesse o governo liderado dos EUs e logo poderia ser visto com simpatia pelos soviéticos e receber o seu apoio. Isso foi tudo que ocorreu nesse período pós-Plano Marshall. Só que o Plano Marshall teve êxito no poder econômico. Tu entendeu? Aí começou a predominância do dólar no cenário mundial. E ela está no topo até agora. Cara, eu sei que tá meio diferente o cafezinho, não tô falando tanto de XRP, mas tu vai ver que tudo isso aqui vai se encaixar na próxima parte do estudo agora. Cara, é uma coisa aqui, ó, isso aqui é importante a gente ler também. Já ia esquecer.
Blocos econômicos, tá? Segundo a nova ordem, esse texto aqui. Blocos econômicos são países, são as associações de países que geralmente de uma mesma região estabelecem relações comerciais privilegiadas entre si, atuam de forma conjunta no mercado internacional. Atualmente tem os dois blocos, BRICS e G7. Um bloco aceitou essa nova economia que a nova ordem mundial propôs, que as blockchains, ISO, moedas ISO, já aceitaram o bloco BRICS. O bloco G7 está lutando ainda, e tu viu que eles estão enfrentando a crise muito mais intensa que nós. A Europa está em crise, cara. Os Estados Unidos está em crise, muito mais que o Brasil e os países que aceitaram o bloco BRICS aceitaram essa proposta de nova economia. O que não percebeu, eu já percebi isso. Não que a gente não esteja vivendo uma crise, estamos, mas bem menos intensa do que os europeus estão vivendo agora. Tu entendeu o raciocínio? Um dos aspectos mais interessantes na formação de blocos econômicos é a redução ou a eliminação das alíquotas de importação, vista como formação de zonas de livre comércio. Os blocos aumentaram a interdependência das economias dos países membros. Uma crise no México, como a de 94, por exemplo, afeta os Estados Unidos, Canadá e outros países do bloco do Acordo de Livre Comércio na América do Norte, a NFTA. Aí olha aqui, ó. Diz, ó, os blocos econômicos a seguir que seriam os acordos: União Europeia, NFTA, Mercosul, a PEC, que é da Ásia e Pacífico, Pacto Andino, que são Bolívia, Colômbia, Equador. Agora aqui, ó, a parada da globalização da nova ordem é isso aqui, ó. Não vai existir esses acordos. Vai ser todo mundo submisso a um certo poder, e para fazer qualquer tipo de negociação vai ter que passar por eles, e a rede que vai ser usada é essas da ISO. Que isso aqui existe toda uma burocracia, vários tratados entre esses países. Na verdade, esses países fizeram acordo entre eles. E a parada dessa nova economia, dessa nova ordem, é todo mundo, um sistema muito bom, que a Ripple vai oferecer, as moedas isso, mas para te usar esses países tem que estar submisso a alguém. Essa que é a questão da nova ordem, no meu ver. E querendo ou não, cara, vai ter benefícios e vai ter malefícios. Benefícios são muito bons, a gente está usando aí, que é o Pix e tal. Serviço muito bom. Só que tu tem que, vamos dizer, ter permissão de alguém para poder usar. Essa nova ordem está marcando uma nova economia. E isso que eu queria trazer nesse texto para vocês, entendeu? Cara, agora nós vamos ver uma parada meio cabulosa. Só te liga, eu vou abrir uma página aqui no Google. A maioria do pessoal aqui conhece é o Dave Schwartz. Tem um rumor da internet da patente, isso que está acontecendo das blockchains, o Dave Schwartz fez lá em 1988, quer ver? Ó, Dave Schwartz, patente 1988. Isso aqui, ó, é o Google Patentes, tá? Tudo que tu faz uma patente, o Google tem acesso. Aqui, ó. Pra te ver, ó, foi um inventor, ó, David J. Schwartz. Na época, ele tinha isso aqui, ó, pedido apresentado por Dave Schwartz na Enterprise Inc., tá? Tem todos os detalhes do pedido e olha aqui, ó. Isso aqui é a patente. Um sistema de computador distribuído multinível para processamento distribuído inclui preferencialmente uma pluralidade de computadores pessoais e uma tarefa introduzida no sistema e é dividida em uma pluralidade de porções. O maior número possível de porções distribuídas para o processamento de nível mais baixo do sistema. As porções não processadas no nível mais baixo são distribuídas para o processamento no próximo nível mais baixo. As partes processadas restantes da tarefa são distribuídas aos computadores disponíveis
em níveis sucessivamente mais altos, até que o sistema tenha toda a tarefa tenha sido distribuída no processamento, tá, cara? Muitos acham que isso aqui é a fórmula das blockchains, até do Bitcoin e da XRP, tá? Tá tudo aqui no Google Patentes, tá? Tu pode ter acesso a isso aqui, ó. Ele fez a patente disso aqui. Esse mesmo período, cara, só te liga. Todo mundo já conhece isso aqui. Essa capa. Cara, eu achei o texto. E traduzi. Cara, é incrivelmente assim como as coisas batem com o agora. Tem coisas que tu vê assim que não tem muito sentido, mas tem coisas que tem muito sentido. Incrível que pareça, foi no mesmo ano que o David Schwartz fez a patente e saiu essa matéria no The Economist, que é o dólar queimando, que seria a destruição do dólar, a ressurreição da Fênix e com uma moeda. Muitos dizem que isso aqui é o símbolo da Estela. Cara, vamos ler esse texto para te entender toda essa parte. Agora tu vai entender como o dólar vai cair, vai surgir isso aqui através desse texto. Incrível que pareça, no mesmo ano que o David Schwartz fez a patente da primeira fórmula, que seria a fórmula das criptografias, a maioria das pessoas acha. Muita gente acha que o David Schwartz é o Satoshi Nakamoto, que fez o Bitcoin. Então, vamos ler esse texto aqui, cara. Capa, prepare-se para uma moeda mundial. Título do artigo, prepare-se para a Fênix. Fonte Economista 1/9/88. Aí só cuida. Segundo o texto, daqui a 30 anos, americanos, japoneses, europeus e pessoas de muitos outros países ricos, que seriam um bloco de G7, alguns relativamente pobres, provavelmente pagarão por suas compras com a mesma moeda. Unificação. Quem é as únicas moedas que podem fazer isso? Que, vamos dizer, tem livre acesso em todos os países. As moedas ISO, cara. São moedas neutras. Eu aqui no Brasil tendo XRP, eu posso negociar com um cara lá da Alemanha, Estados Unidos, que é uma moeda que ela entra através desse sistema, ela entra neutra, ela consegue entrar, entendeu? Os preços serão cotados não em dólares, em ienes ou marcos, mas digamos, o Fênix. A Fênix será favorecida por empresas, compradores, porque será mais conveniente do que hoje em moedas nacionais. Cara, vai chegar uma época que as empresas, os países vão tudo ter, quem tiver XRP, XLM, XDC, cara, vai ter muito acesso às coisas. Então parecerão causa de muitas perturbações na vida econômica no século. No início de 1988, esta parecer uma previsão bizarra. As propostas para uma eventual união monetária proliferarão 5 e 10 anos atrás, mas dificilmente vislumbrarão retrocessos de 1987. Os governos das grandes economias tentarão mover uma polegada ou duas em direção de um sistema de troca mais gerenciado. Taxas. Uma preliminar lógica que parece uma reforma monetária radical por falta de cooperação em suas políticas econômicas e subjacentes. Eles estragaram terrivelmente, provocaram aumento de taxas de juros. É que a Europa está vivendo nos Estados Unidos. Eles estão tentando resolver para não depender dessa parada aqui e não estão conseguindo. Provocou o crash da bolsa em outubro. Estamos em setembro, hein, cara? Tese. Os acontecimentos castigaram os reformadores cambiais. O crash do mercado ensinou-lhes que a pretensão de cooperação de política pode ser pior do que nada. Isso que a cooperação real seja viável, ou seja, até os governos entregarem alguma soberania econômica. As novas tentativas de atrelar as moedas vão afundar. Mas apesar de todos os problemas que os governos têm para alcançar, mais ainda, aderindo aos acordos internacionais sobre política macroeconômica, a convicção é crescente que as taxas de câmbio não podem ser deixadas por conta própria. Lembre-se do que o Louvre, de acordo com o seu antecessor, o Acordo de Plaza de setembro de 1985, foram medidas para lidar com uma crise de instabilidade cambial.
entre 1983 e 85, o dólar subiu até 34% em relação às moedas dos parceiros comerciais na América. Desde então caiu em 42%. O dólar está caindo, hein, cara? Tais mudanças distorcerão o padrão de vantagem comparativa internacional mais drasticamente em 4 anos do que as forças econômicas subjacentes poderiam fazer em uma geração. Nos últimos dias, os principais bancos centrais do mundo, temendo outro dólar e o colapso, voltarão a intervir conjuntamente nos mercados cambiais. O ministro amante dos mercados, como o Sr. Nigel Lawson, da Grã-Bretanha, se converteram à causada da estabilidade cambial. Autoridades japonesas levam a sério a ideia que esquemas semelhantes ao EMS para as principais economias industriais, dependente do fracasso embaraçoso do Louvre, ou permanece na convicção de que algo deve ser feito em relação às taxas de câmbio, os juros abusivos, e que é a única moeda aí que não cobra bem dizer nada para fazer todo um mecanismo funcionar perfeitamente. Não preciso nem te dizer, né, cara? Algo acontecerá quase certamente no decorrer de 1988. E não muito depois do próximo acordo, a moeda for assinada, ela seguirá o mesmo caminho do último. Será o colapso. Os governos estão de longe de estar dispostos a subordinar seus objetivos domésticos aos objetivos de estabilidade internacional. Vários outros grandes choques cambiais, mais alguns em quedas do mercado, a adoção provavelmente de 2 quedas serão necessárias antes que os políticos sejam dispostos a enfrentar diretamente essa escolha, que é o que está acontecendo, que é os 2 blocos. Tem um bloco que aceitou e o outro não. O que vai acontecer? Não quer aceitar, não aceita, mas nós que aceitamos não somos mais obrigados a negociar através do dólar. Ideia minha, tá? Isso aponta uma sequência confusa de emergência, seguida de um remendo seguido de emergência, estendendo-se muito além de 2018. Exceto por 2 coisas, como o passar do tempo, os danos causados pela instabilidade da moeda, que é o dólar, vai aumentando gradativamente, e as próprias tendências que vão fazê-lo montar estão fazendo uma utopia da união monetária viável. Agora a coisa começa a ficar interessante. Lembrando, isso foi em 1988. Nova economia mundial. A maior mudança na economia mundial desde o início dos anos de 1970 é os fluxos de dinheiro. Como é que o dinheiro se movimenta? Daí a gente levantou os ciclos que ela levantou. Foi ouro, agora o dólar, a bolsa de valores, essas paradas todas. O dinheiro sempre procura um caminho para se movimentar. E o próximo caminho agora é criptomoedas e blockchain. Substituíram o comércio de mercadorias como força que impulsiona a taxa de câmbio. Tá vendo, né? Como resultado, integração implacável dos mercados financeiros mundiais, diferenças na economia nacional, políticas podem perturbar as taxas de juro ou expectativas das taxas de juro futuras, apenas ligeiramente. Cara, parece que tô falando em XRP, né, cara? Ainda assim, provocam enormes transferências de ativos financeiros de um país para outro. Tese. Transferências inundam um fluxo de receitas comerciais sem efeito sobre a demanda e a oferta de diferentes moedas. Portanto, em seu efeito sobre a taxa de câmbio, como tecnologia de telecomunicações continuar avançando. Essas transações serão mais baratas e mais rápido ainda. Cara, parece que eles estão falando lá de 1988, estão falando das moedas isso agora. Tu tá vendo como bate a informação? Se o cara falasse em 1988, o cara nem ia saber o que esse estava se tratando disso. E é possível agora através das moedas ISO, através de Ripple, XRP, de XLM, XDC, todas essas moedas ISO. Tá vendo, cara? Pra te entender, o medo o dólar tá fazendo tudo isso. E essas moedas ISO vão começar a fazer de uma forma muito mais eficiente e melhor, através dessa nova ordem, essa nova economia. Com políticas econômicas descoordenadas, as moedas podem ficar apenas mais volátil. O mercado de criptomoedas é isso aí, cara. Paralelamente a essa tendência, essa outra deu oportunidades cada vez maiores
para o comércio internacional. Este também o avanço do GIFT, do avanço da tecnologia, transporte em queda de custos tornaram mais fácil para países milhares de quilômetros de distância com peixeira em cada. Mercado dos outros, a lei de preço, que deve bem custear mesmo em todos os lugares, uma vez que os preços são convertidos em uma moeda única. Se afirmará cada vez mais. Os políticos permitirem as economias nacionais seguirão com seus mercados financeiros e cada vez mais aberto ao exterior. E isso se aplicará tanto ao trabalho quanto a mercadorias por parte de imigração completa, mas também por meio de capacidade de tecnologia de separar trabalhador e a partir do ponto que ele entrega o seu trabalho. Operadores de computadores indianos estarem processando os contra-cheques em nova-iorquinos. Cara, isso aqui, no meu ver, acontece, só que de maneira interna. Como, David? Terceirização. As empresas procuram serviços baratos dentro do país. Só que a partir desse sistema que está para sair, por exemplo, aqui que nem no exemplo levantado, uma empresa pode pedir para um RH indiano lá fazer todo o serviço de RH e pagar eles através de XRP, das moedas ISO. Tá vendo? Parece que eles estão falando de agora, cara. Uma informação de 30 anos atrás, um texto de 30 anos atrás. De todas as maneiras, fronteiras econômicas nacionais estão se desenvolvendo lentamente. Quando a tendência continua, o apelo da união monetária, pelo menos as principais países, parecerão irreversíveis para todos, exceto para comerciantes de câmbio de governos, na zona de Fênix. O ajuste econômico muda, os preços relativos aconteceriam de forma suave e automática, e assim aconteceria hoje entre diferentes regiões de dentro de grandes economias. Cara, a gente do Bloco BRICS aqui, o Brasil está vivendo uma crise, mas não tão intensa que nem os países do Bloco G7. Eles estão muito afetados, cara. Porque é o dólar que roda lá. Incrível que pareça, o Brasil está numa crise, mas não está tão intensa que nem a Europa se encontra. E os Estados Unidos. Tá vendo como o texto bate com o tempo de agora? Aqui, ó, todo o risco cambial estimularia o comércio, o investimento e o emprego. Na zona Fênix, imporaria restrições rígidas aos governos nacionais. Não haveria, por exemplo, uma política monetária nacional. O mundo a oferta da Fênix seria fixada por um novo banco central, descendentes talvez do FMI, a taxa de inflação mundial. E, portanto, dentro dessas margens estreitas, cada inflação nacional estaria a seu cargo. Cada país poderia usar impostos e gastos públicos para compensar as quedas temporárias na demanda, mas teria que pedir emprestado em vez de imprimir seu próprio dinheiro para financiar o seu déficit orçamentário. Para mim, isso aqui é um spoiler após o interruptor ligado. Como é que vai funcionar a economia? Para mim, é um spoiler. É isso aqui. Posso estar enganado, né? Seu recurso de imposto inflacionário e os governos e seus credores seriam forçados a julgar seus planos de empréstimos e empréstimos com mais cuidado do que hoje fazem. Isso significa uma grande perda da soberania econômica, mas tendências de tornar a Fênix tão atraente estão tirando essa soberania de qualquer maneira, mesmo um mundo de taxas de câmbio menos flutuantes. Os governos individuais viram suas independências políticas verificadas por um mundo exterior hostil. À medida que o próximo século se aproxima, forças naturais que estão empurrando o mundo rumo à integração econômica oferecerá aos governos ampla escolha, que nem o que está acontecendo. Quem quiser adotar a parada pode adotar, e quem não quiser também não precisa, mas vai ser excluído. Eles podem ir com um fluxo ou eles podem construir barricadas, preparar o caminho para a Fênix. Significaremos acordos pretensos sobre políticas e mais acordos reais. Significará e permitir em seguida, promovendo ativamente o uso do setor privado de um dinheiro internacional ao lado. Verbas nacionais existentes, TAT deixaria as pessoas votarem com as suas carteiras para o eventual, passar para a União Monetária Plena. A Fênix provavelmente começaria como um coquetel de moedas, assim como o direito de saque especial é hoje. Com o tempo, porém, seu valor em relação às moedas nacionais deixariam de importar, porque as pessoas escolheram por sua conveniência, estabilidade e seu poder de compra. Cara, é tenso esse texto, né? A alternativa, preservar a autonomia na formulação de políticas, envolveria um
novo, proliferação de controles verdadeiramente draconianos sobre o comércio e os fluxos de capital. Este é o curso que oferece. O governo, um amplo, esplêndido, eles poderiam gerenciar o movimento das taxas de câmbio, implantar a política monetária fiscal sem inibição e enfrentar explosões resultantes de inflação com políticas de preço de renda. É uma perspectiva de crescimento incapacitante. Aí diz aqui, ó, a Fênix por volta de 2018 dê as boas-vindas quando ela chegar. Isso aí não tem Economist. Tenso, né, cara? Esse texto parece estar falando tudo nessa época que a gente está vivendo. Dando spoiler de tudo que aconteceu e vai acontecer. Cara, teve uma notícia lá, um vídeo no grupo do Jeremy Hogan hoje, falando das moções apresentadas entre as partes, entre SEC e Ripple. Não tem ampla vantagem para a Ripple, tá? Eu larguei lá no grupo, lá, nos grupos de estudo. Lembrando, os grupos são free, é só te inscrever e entrar no link lá e fazer a parte das regras, que é um bom convívio. A única coisa que eu peço em troca aí pro pessoal é a inscrição e o like e o compartilhamento de vídeos. Se puder fazer por isso por mim, eu fico muito grato. Espero que tu tenha curtido esse vídeo aqui, esse cafezinho. E foi falando de XRP, mas em teorias também, para te entender o que está acontecendo e como aconteceu tudo isso que a gente está criando, essas expectativas. Dado o recadinho, pessoal, valeu pela companhia, até o próximo cafezinho. Por hoje foi isso. Fechou, gurizada, valeu!